E aí, pessoal, e o mercado segue se movimentando e, óbvio, olhando para esses talentos da base do Grêmio. E uma sondagem que deve virar proposta nos próximos dias atinge uma das joias da base tricolor. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista. Para gremista, antes eu quero que você fique atento ao Ativo. Por quê? Porque o Ativo tem uma promoção que nesta semana promete ser imbatível. Ativo. Você entra agora no WhatsApp e resolva o seu carnaval. Tá aqui. Ativo é a solução. Semana fantástica lá no Ativo. Entre no WhatsApp e converse com eles. E o mercado, né? A gente tem que falar do mercado. Porque desde o início a preocupação era como que o Grêmio vai fazer para compor a necessidade de vender em ano de Série B. A gente tem colocado isso sempre, por quê? Porque a Série B, ela machuca não só os cofres com direito de TV, não só os cofres dentro de outros ativos do marketing, ela mexe com o principal ativo, que é a valorização dos jogadores. O Grêmio vendeu o Wanderson nessa temporada, e o Grêmio precisa vender mais 50 milhões de reais. A gente não sabe entender de onde isso pode tirar, lembrando que o Grêmio não pode vender os principais jogadores do time. A gente já viu o Bitelo voltando aí, tendo espaço, o Ferreira é a realidade, tem o Gabriel, tem surgido sim. E o que a gente pode falar? Como o mercado está vendo esses jogadores do Grêmio? Hoje, o Calhau Dornelles, que é muito atento a essas coisas de categoria de base, trouxe uma informação interessante, que é uma sondagem já forte do Ajax da Holanda em relação ao menino Nathan Fernandes. O Nathan, 17 anos, fez agora 17 anos, né? Fez no mês de fevereiro já 17 anos, e é considerado uma das joias da base do Grêmio. É da geração do Cauã Kelvin. Jogavam os dois no Sub-15. Quem viu, viu. Bons jogadores. Agora, por exemplo, a gente já tem o Cauã numa categoria praticamente 3 anos acima da sua idade, ou seja, um jogador tido em altíssima conta no ambiente do Grêmio. E o que a gente pode colocar? Um jogador que tem desde os 10 anos relacionado ao Grêmio, é muito relacionado ao Grêmio, e desde sempre teve essa ideia de que ele teria uma projeção para o alto padrão, para o alto rendimento, para ser um jogador de ponta do futebol do Grêmio e, obviamente, com o mercado europeu. E essa sondagem do Ajax é uma sondagem que agora chega diferente do que era há 2, 3 anos atrás. O que a gente tem que entender? Esses grandes europeus, e o Ajax é um dos principais nesse aspecto, eles começam a avaliar lá 13, 14, 15 anos e vem monitorando. Com 16 anos tem uma quebra, que é a questão do primeiro contrato profissional. O Cauã e o Nathan, por exemplo, que são dois dos mais valorizados dessa geração, o Cauã é de janeiro e o Nathan é de fevereiro, eles têm contrato até 24. E a multa rescisória é a multa padrão do Grêmio, que é 40 de euros. Ninguém está dizendo aqui que vão se pagar 40 de euros por ele. Mas é preciso dizer nessas horas que essa multa obriga o clube a sentar com o Grêmio, não é uma negociação, como alguns casos a gente vê forçando para sair, não é o caso desse aqui. Nathan e os seus agentes têm muita relação com o Grêmio, e muito boa relação com o Grêmio, e não tem nenhum interesse em criar qualquer tipo de cisânia nessa questão. Inclusive, os agentes do jogador manifestam o interesse dele permanecer em Porto Alegre, fazer história aqui, para depois buscar o seu caminho para fazer muito dinheiro em grandes contratos na Europa. Essa é a intenção, vamos dizer assim, o plano de carreira desse jogador seria esse. Só que quando tu começa a receber assédio desse nível, como por exemplo o Ajax abrindo o assédio ao jogador, porque isso normalmente é feito via olheiros que estão em toda a América do Sul, olhando todos os clubes. Não pensem vocês que é o Grêmio, que não é, todos os clubes. O Kelvin é monitorado, o Nathan é monitorado, o Gabriel já foi monitorado, o Pedro Lucas recebeu 50 propostas, o Bob se recebeu outras 50, todos eles de alguma maneira. Uns montam a carreira, vão indo, continuam com uma linha de crescimento, outros não crescem tanto.
E aí isso acaba diminuindo a sua força. Neste caso aqui, nós temos um caso claro de um menino que está em ascendência interna e naturalmente dentro da leitura do mercado e começa agora a sair da linha dos olheiros e entrar na linha dos analistas, no caso da região da América do Sul, dizendo o seguinte, ó, os destaques da América do Sul são esses. E Natan está entre esses jogadores. Esses jogadores. O que ele vale no mercado hoje? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Tá, César, um jogador de 16 anos que não jogou ainda, qual é, no caso ele fez 17 agora, mas qual é o mercado dele? É esse ano. É esse ano. Esse ano ele passa de uma promessa para um jogador e esse jogador vale 10 milhões de euros. Esse é o mercado para jovens jogadores de ponta. Natan tem passagem de seleção, já tem alguns carimbos, é tido desde pequeno como uma dos melhores jogadores da sua idade. Então, esse é o ponto. Ele parte de 2 milhões e meio, 3 milhões de euros e esse ano vai a 10. Essa é a realidade. Hoje não tem proposta na casa de 5, não tem, é abaixo disso. E o Grêmio nem cogita vender. Eu falei com algumas pessoas, não tá na linha de discussão do Grêmio isso. Mas o que me chamou a atenção é quando ele sai, para vocês entenderem como é que é esse caminho, quando ele sai da linha da mera observação e vai já para uma linha de um clube do tamanho do Ajax, que é pesado, assim como os clubes italianos são muito fortes. Os espanhóis têm um pouco isso, mas não tão para jogadores ainda ascendentes, emergentes. O Real Madrid, por exemplo, é um clube que já pegaria o Natan em caso dele estar com 17 anos sendo titular do Grêmio. Não é o caso dele e falta muito para ele ser titular do Grêmio. Ele tem muitos passos para dar ainda, talvez com 19. Hoje não tem condição. Então, quando tu começa a ver essa diferença, é que tu começa a entender que sai da linha dos olheiros e passa a ser uma linha de negócio propriamente. E aí a gente tem que vir aqui e também relatar para vocês compreenderem como é que é esse andamento. Portanto, a informação é essa. O Ajax deve fazer, talvez na janela do meio do ano, uma proposta formal por Natan Fernandes. Natan, segundo atacante, se destacou com o Cauã Kelvin, como eu disse, e ele teria, a partir de um negócio como esse, se por acaso acontecer do Grêmio entender por bem fazer um negócio como esse, eu acho que ele ficaria aqui até os 18 anos, depois indo para a Europa lá. Então teria mais um ano dele aqui, mas aí a gente, mais ou menos como fez o Diego Rosa, que foi vendido, ficou treinando, porque não tinha mais o que fazer, e depois foi jogar primeiro, foi jogar na Bélgica e tal, e agora está começando a crescer a sua carreira, mas aí dentro da Europa, Diego Rosa que sequer fardou com a camisa do Grêmio. Natan, eu sinceramente gostaria, e aí é uma opinião minha, que ele permanecesse aqui, que ele fizesse história aqui, assim como o Cauã Kelvin pode fazer. Esse menino não jogou, mas teve na Taça São Paulo, é realmente muito bom, eu gosto muito desse jogador, é um jogador que tem muito futuro pela frente, e eu gostaria muito de vê-lo jogar com a camisa do Grêmio. Depois vai fazer a vida na Europa, mas primeiro brilha, tem resultado esportivo. O presidente Romildo fala muito isso. Eu preciso ter jogadores que deem resultado esportivo para depois dar resultado financeiro. Foi assim com muita gente, mas em determinado momento o Grêmio se perdeu. O Grêmio se perdeu. O Grêmio demorou muito para formar ou para liberar minutos para jogadores como o PP, por exemplo. O PP foi ser titular depois que o Everton foi vendido, olhando do banco o Alisson jogar. E as pessoas achavam normal isso. Isso o Grêmio errou. E o Grêmio não pode errar mais com esses meninos. O Grêmio não pode errar, sobretudo com esses principais talentos do meio para frente. A gente sabe que zagueiros precisam um pouco mais de maturidade, goleiros um pouco mais de maturidade, mas mais atacantes. Ou o Gabriel. Gabriel não era nem falado. Aí viram na Taça São Paulo, foi titular no final de semana, tá todo mundo encantado. Ninguém tinha visto, ninguém sabia da existência dele. E ele tá aí, ele que chegou em 19 lá do São Caetano. Quer dizer, ter política de utilização exatamente para valorizar isso. Se o Natan tivesse, por exemplo, mais próximo do profissional, essa conversa do Ajax aqui não era 3, 4 milhões. Era 11, 12, 15. Isso é política de futebol. E o Grêmio, de fato, ele trabalhou fortemente para conseguir muita coisa? Sim, trabalhou. Mas também é preciso dizer que demorou muito
para fazer com muitos jogadores, o que deixou o mercado um pouco diferente com relação ao Grêmio. Vamos acompanhar. Tô atento a Natan, o Natan Fernandes, porque quando o Ajax abre o olho, gente, a gente tem que estar com o olho muito mais aberto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.